Sampaio faz ajustes finais para o confronto desta quarta-feira diante da Ponte Preta. Qual a formação ideal? Ponte tem jogadores denunciados no STJD. MAC pede mudanças de local ou mudança de local de jogo e é atendido pela CBF. Flamengo joga em São Luís. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui no Fala Galera. Pois é, Série B do Campeonato Brasileiro já tem a abertura com 3 jogos nesta terça-feira. Não tem mais tempo para respirar. Um jogo praticamente a cada 3, 4 dias. A bola volta a rolar. O Sampaio jogou no sábado e já tem confronto nesta quarta-feira. Essa rodada aqui é interessante para o Sampaio porque vai para uma sequência de 2 jogos em casa. Se o time conseguir uma vitória diante da Ponte Preta, dá uma subida bacana nessa tabela de classificação. Sampaio hoje com 8 pontos, né? A Bolívia querida, com 8 pontos na classificação. Então vai dar uma melhorada bacana o time tricolor de aço. Vamos ver aqui como é que está o Sampaio Corrêa para a gente ser mais cirúrgico. 8 pontos, né? Sampaio com 8 pontos na 13ª colocação. E aí a Ponte Preta está lá atrás, lá na zona de rebaixamento. O time da Macaca ocupando a 17ª colocação, com 6 pontos, 7 jogos, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados, 10 gols sofridos e um saldo de -5, né? Então aqui, o Sampaio Corrêa, como é que está aqui na situação? Vamos lá. O Sampaio Corrêa com 8 pontos, 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas também, né? Ambos sofreram 3 derrotas. 7 gols marcados, 10 gols sofridos, o Sampaio tem -3, a Macaca tem exatamente aqui -5, né? Pelo menos o ataque do Sampaio, né, nesse momento aqui, está mais produtivo do que o da Ponte Preta, né, que só marcou 5, o Sampaio marcou 7 gols aqui na competição. É uma equipe do Sampaio Corrêa que precisa ajustar o ataque, a pontaria. Os jogadores contratados estão aí. O professor tem que chamar esses jogadores aqui para dar uma arrochada, se possível, exaustivamente, botar essa galera para chutar em gol, com bola em movimento, com bola parada. Marcinho tem se destacado, Neto Paraíba também, são bons jogadores. E olha, onde o Sampaio mais carecia do atleta de chegada, da qualidade do passe, o Sampaio está tendo. Essa qualidade do passe do Neto Paraíba é boa, a qualidade do passe do Marcinho é boa, ambos chutam bem para o gol, né? Mas os atacantes precisam melhorar. O Bill precisa melhorar, já melhorou, né? Deu uma melhorada. O Vinícius Alves, que vinha numa crescente, né? Contra o Guarani, perdeu 2 gols incríveis. E aí o Sampaio precisa, tem o Ítalo que chegou, que está no departamento médico agora, o comandante de ataque ainda não brilhou, mas certamente vai passar essa fase dele. Quando a bola começar a entrar, ela vai entrar. É assim que funciona para quem é atacante. Claro e óbvio que a gente vai cobrar muito, porque é assim que funciona o futebol, com as cobranças necessárias, com às vezes a falta de paciência, muitas delas, né? Muitas das vezes, a falta de paciência do torcedor, nós mesmos, às vezes a nossa paciência acaba faltando em determinados momentos, porque a gente só falta entrar em campo.
para colocar a bola de cabeça ou de chute de qualquer jeito para dentro, né? Mas o Sampaio, creio que deu uma melhorada. Então essa sequência é importante, esses 2 jogos, esse momento do Sampaio Corrêa, que vem de vitória. Nos 2 últimos jogos, vamos colocar um jogo fora, uma derrota para o Guarani, um jogo em casa, uma vitória diante do ABC, e agora vai mais para esse confronto, já para a 8ª rodada da competição. Se o Sampaio conseguir um resultado positivo, ele vai jogar diante da Chapecoense, que perdeu o seu último confronto, vai jogar com uma responsabilidade que o adversário vai ter de vencer, mas também temendo o adversário. Não vai se atirar, vai, né, ter um respeito maior pelo Sampaio Corrêa, que vai se colocar num patamar bem superior, principalmente se a Chape não for bem nessa rodada agora deste meio de semana, né? Porque nós teremos esse início de rodada hoje, terça-feira, mas teremos o término dela com o próprio Sampaio Corrêa. O Sampaio vai fechar essa rodada às 9h30 da noite. É o jogo mais tarde que vai acontecer neste meio de semana pela Série B. Então, Sampaio e Ponte Preta. O último confronto do Sampaio Corrêa, nós tivemos o que? 2.200, parece que 2.275 pessoas, torcedores lá no Estádio Castelão. Pouco, que não baixa esse número, mais ainda, nós sabemos que é uma quarta-feira, quem puder ir para o estádio, vamos lá para o estádio. É o jogo um pouquinho mais tarde, mas se pelo menos não aumentar esse número, que eu duvido muito que aumente, mas que não baixe tanto assim, lá no Castelão para o Sampaio e Ponte Preta. O Sampaio, qual a formação que vai colocar em campo? Por enquanto não temos essa percepção, porque o Sampaio teve um jogo agora, que foi esse jogo diante do ABC, com uma formação sem Pimentinha. Pimentinha já voltou, já entrou no segundo tempo do jogo. Ele vai entrar como titular ou o professor faz uma leitura diferente, aguarda um pouco mais e começa com uma equipe sem o Pimentinha ainda? Muita gente diz assim, o Sampaio até quando vai ser dependente do Pimentinha? Mas o Sampaio está jogando sem Pimentinha praticamente, né? Pimentinha jogou quantas partidas nesse Campeonato Brasileiro? Então é só fazer as contas, 2 agora ele passou fora, né? E depois ele retornou agora apenas jogando poucos minutos no segundo tempo. Então, com Pimentinha ou sem Pimentinha? Se o Pimentinha estiver inteiro, vai para o jogo ou não vai para o jogo? Você colocaria ou não colocaria? Então a gente tem que fazer muito essa pergunta, a gente tem que se perguntar, como também o professor Márcio Fernandes está se perguntando. O Sampaio ganhou alguns atletas do departamento médico. O Alisson é um deles pela lateral esquerda. Se o Alisson entrar, estiver bem, e o professor entender assim, que ele dá conta ali pelo lado esquerdo, que ele não perdeu tanto no ritmo de jogo, e que o jogador que esteve bem nos treinamentos, ele pode entrar pelo lado esquerdo. Aí o Sampaio abre um espaço lá pelo lado direito, se ele não for contar logo de imediato com o Pimentinha. Mas ainda que conte com o Pimentinha uma boa parte do jogo, se não for na sua totalidade, durante o jogo todo, então que ele já tem o Vitinho, que pode atuar também pelo setor direito, que é um jogador que iria entrar ali, na minha concepção, no lugar do Vinícius Alves, né? Que bem, embora tenha feito uma boa movimentação, não tenha jogado mal no confronto diante do ABC, mas talvez ele possa configurar esse time com o Vitinho, que vinha bem, inclusive até quando o Alisson se machucou, e aí ele teve que voltar, passar lá para o lado esquerdo. O Coringa está sendo chamado lá no Sampaio. Então, tem possibilidade de alteração no time professor, seguindo com o 4-3-3, e dando mais qualidade a esse time, com o Bill, naturalmente, ele vai manter o Bill pelo lado esquerdo, já que o Matheus Martins está no departamento médico, esse está fora do jogo, ele não vai jogar, mas é a boa notícia que o Sampaio recebe, então, lá do departamento médico. Para enriquecer mais aqui a nossa participação, nosso conteúdo, falando do Sampaio Corrêa, das notícias do Sampaio, que terá treinamento na tarde de hoje, e esse treinamento é o treinamento que vai definir o time, o treinamento desta tarde no Parque José Carlos Macieira. O Afonso Diniz, que cobre o dia a dia do Sampaio, grande repórter da TV Mirante, da Rádio Mirante, nosso parceiro, nosso parceirão. Vamos estar juntos na transmissão da próxima quarta-feira, amanhã, às 9h30 da noite, ao lado do Tiago, ao lado do Afonso
e do João Ricardo, do Wallace Brito, com o Técio Dominici. Então a nossa equipe toda mobilizada aí para a transmissão desse jogo. Então, Afonso, nos conte mais do Sampaio Corrêa. Sei que você está com o Bill também aí para falar aqui no canal. Amanhã, não tem tempo, a Bolívia querida. Já tem novo compromisso amanhã no Estádio Castelão pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, diante da Ponte Preta. A preparação já foi iniciada ontem pela manhã, quando os jogadores foram reavaliados e olha, nota positiva para a torcida boliviana. Nenhum lesionado e também nenhum suspenso. Pelo contrário, Sampaio Corrêa tem de volta o lateral esquerdo Alisson à disposição, conseguiu recuperação. Vai disputar a sua posição com o Vitinho na lateral esquerda. Pimentinha, que já entrou no segundo tempo, deve voltar à titularidade nesse confronto diante da Macaca. Provavelmente o Vinícius Alves deve ser sacado. Em relação ao DM, exceção feita ao Alisson, todos os jogadores permanecem. É o caso do Pará, caso também do zagueiro Fábio Lima, do atacante Ítalo e também do atacante Matheus Martins. Todos aí seguirão no DM por um longo período também em recuperação. Quem está confirmado nesse confronto diante da Ponte Preta e está em franco crescimento é o atacante Bill. Foi um dos destaques do Sampaio na partida e na vitória diante do ABC. Deu assistência, foi um dos mais efetivos na parte ofensiva e passa aqui no microfone Mirante projetando justamente esse duelo diante da equipe da Ponte Preta. Ele fala sobre enfrentar novamente uma equipe que está na zona do rebaixamento e se isso é bom, é ruim, é ou não é favorável, hein, Bill? Eu acho que não tem essa de favorável ou desfavorável. A gente sabe como é que é a Série B, a gente sabe que o último colocado tem condições de ganhar o primeiro, então acho que todas as partidas elas têm que ser encaradas como um jogo difícil, que vai ser. Eu conheço bem a equipe da Ponte Preta, sei como é que é, sei que eles dificultam bastante, mas como eu falei no final do jogo, a gente vai entrar sempre para ganhar o jogo, independente do adversário, independente da camisa. Palavra, portanto, do atacante Bill, que segue falando conosco aqui no microfone Mirante. Ele projeta esse duelo diante do ABC, ou melhor, diante da Ponte Preta, a partir desse desempenho conquistado contra o ABC. Sampaio adquiriu a vitória, está restaurando sua confiança e seria importante, hein, Bill, vencer a Ponte Preta, abrir mais 6 pontos dentro dessa classificação e se distanciar do Z4, hein, Bill? A gente tem que aproveitar o nosso momento bom, né? Então acho que a vitória, independente da atuação, a vitória ela traz uma confiança, ela traz uma tranquilidade no decorrer da semana. A gente já tem um jogo em cima, mas acho que a vitória ela dá essa confiança que a gente precisa para vencer sempre o próximo jogo. Então a gente vai procurar vencer também, fazer esses 6 pontos que é a nossa meta dentro de casa, também para dar tranquilidade na sequência, na semana da nossa competição. O último treinamento do Sampaio Corrêa para o confronto diante da Ponte Preta acontece hoje à tarde, no CT José Carlos Macieira, com portões fechados. O time tricolor já realiza a venda de ingressos para a partida, com bilhetes de R$25 a R$50. O confronto de amanhã contra a Ponte Preta é pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e está marcado para as 9h30 da noite, no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu parceiro Afonso Diniz, aí com as últimas da Bolívia querida, o tricolor de São Pantaleão. Agora, minha galera, é o seguinte, olha, a Ponte Preta, Macaca tem que dar seus probleminhas, né? Então o jogo tá marcado aí, ó, programado para as 21h30. Mas qual é a da Macaca? Sor Laércio Costa. Dá uma olhadinha aqui no noticiário da Ponte Preta. Matheus Jesus e Gé são denunciados por discussão e podem pegar até 6 jogos de gancho. Matheus Jesus e Gé foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela discussão após o jogo da Ponte Preta contra a Chapecoense pela 3ª rodada da Série B. A dupla pode pegar até 6 jogos de suspensão. Os 2 jogadores foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Abre aspas, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética de desportiva. Os jogadores quase saíram às vias de fato, rapaz. Quase. Se forem considerados culpados, Matheus Jesus e Gé podem pegar de 1 a 6 jogos de gancho. A dupla já cumpriu uma partida com a suspensão automática. O julgamento foi marcado para o dia 31 de maio, uma quarta-feira, às 10 horas, no plenário do STJD
lá no Rio de Janeiro. Rapaz, que coisa, não pode bater boca não. Quase chegaram jogadores da mesma equipe, que é isso, rapaz, não pode não. Tem que ter tranquilidade acima de tudo, tranquilidade acima de tudo. Então, Sampaio Corrêa e Ponte Preta, nesta quarta-feira, 21h30, encerrando a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para dar uma repercutida rápida, aqui nessa 8ª rodada, vamos para lá. Aqui está. Hoje tem 19 horas, Botafogo e Mirassol. Às 21h30 tem Novo Horizontino e Avaí. No mesmo horário, o ABC contra o Tombense. Na quarta-feira, 19 horas, Vila Nova e Ituano. Vitória e CRB, Juventude Atlético Goianiense, Londrina e Ceará. Às 21h15, Guarani e Chapecoense. Às 21h30, Criciúma e Sport Recife. E às 21h30 também, fechando a rodada, Sampaio Corrêa e Ponte Preta. São jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você é nosso convidado para acompanhar aqui no canal, Laércio Costa, narrador. É isso, minha galera. Olha, o Maranhão Atlético Clube. Rapaz, quero falar também aqui da seleção da 7ª rodada. Aqui tem um jogador do Sampaio Corrêa, o Marcinho, né? Então, essa seleção da 7ª rodada, olha ela aí, né? Para você, então, acompanhar a seleção aí da rodada. Aí nós temos, sai daqui, rapaz, Bruno Ferreira do Ceará, Eduardo Roma do Vila Nova, Rafael Thierry do Sport, que mais aqui? O Ramon do Mirassol, Jatobá do Londrina e Heverson do Novo Horizontino, Marcinho Sampaio Corrêa, Juba do Sport, Eric do Ceará, Guilherme Parede do Vila Nova e Wagner Love do Sport. Então, essa é a seleção da 7ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Agora, o Maranhão Atlético Clube, Laércio Costa, olha, o Maranhão Atlético Clube pediu, o Maranhão fechou os portões essa semana aí para a imprensa, joga sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro, hoje ocupa a 5ª colocação na classificação, precisa melhorar para começar a vencer, ainda não tem nenhuma vitória, são apenas 3 jogos, tudo normal no meu entendimento, normal. Esse momento, o crescimento tem que ser a partir de agora, deste sábado. A comissão técnica pediu uma mudança de local do jogo. O Maranhão estava mandando seus jogos lá no Nilzinho Santos, empatou o jogo com o Atlético Cearense. Eu sempre achei que o Maranhão tem que jogar no Castelão, né? O Maranhão agora vai jogar no Estádio Castelão, o jogo sábado, 16 horas no Estádio Castelão, pedindo uma mudança para a Confederação Brasileira de Futebol, e a CBF atendeu ao pedido do Maranhão Atlético Clube. Portanto, o jogo vai ser no Estádio no Castelão, passou do Nilzinho Santos para o Castelão neste sábado. Então é o Maranhão Atlético Clube. Portões fechados no Maranhão Atlético Clube, nada demais, tudo tranquilo. É o momento de paz dos jogadores, de uma conversa melhor do técnico, afastados das lentes nesse momento. Talvez seja preciso verdadeiramente isso dentro do Maranhão Atlético Clube. E aí a força da conversa do Evandro Marques, do professor José Augusto, do presidente Eduardo Nhônio, né, o Eduardo Dias. Lógico que o time do Maranhão Atlético Clube precisa mentalizar legal, assimilar os jogos. A bola não está entrando, o Maranhão tem finalizado muito bem no jogo, não está entrando a bola, mas isso é consequência, uma hora a bola vai entrar também, e que seja agora, nesse jogo diante do Parnaíba, que está na 2ª colocação do grupo 2, que é o grupo do Maranhão Atlético Clube do Cordino. O Cordino é o único maranhense que, porque venceu o Maranhão Atlético Clube, já chegou ao G4. É o 4º colocado nesse momento e vai encarar aí mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro já neste fim de semana. Então, torcida, nada demais, Maranhão Atlético Clube, focar, bacana, mentalizar legal e partir aí para a sua recuperação no campeonato, aí para a grande torcida do Maranhão Atlético Clube. Aí a respeito ainda deste conteúdo que eu falei, Flamengo joga em São Luís nesta semana. É isso, nesta semana. O Flamengo feminino, agora que são elas, quinta-feira, Nilzinho Santos, 15 horas, ó, um jogo quinta-feira, as meninas. Elas jogaram com o Cefama lá, ganharam de 7-0. Agora vamos apoiar Cefama Maranhão, é o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, 15 horas,
Cefama e Flamengo do Rio de Janeiro, lá no estádio Nilzinho Santos. Então o Flamengo joga. Ah, o profissional, de repente você pensou, Palestra Costa falou do profissional. Não, não é o profissional. As meninas estarão então jogando nesta quinta-feira, dia 25, estádio municipal Nilzinho Santos, aqui em São Luís, o gigante da Vila Passos. Por enquanto é só, minha galera. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, o like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais.